Meus queridos filhos e filhas em Cristo, estamos em comunhão com toda a igreja, iniciando com essa missa vespertina, o tríduo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com a missa da ceia do Senhor. Nós comumente a chamamos de lava-pés, mas o nome da missa é a ceia do Senhor. Nesta missa, nesta liturgia, nós contemplamos todos os textos. Jesus, ele ceiou com os seus discípulos e nesta ceia ele instituiu o sacramento da Eucaristia e também o sacramento da ordem. Então hoje nós nos alegramos em comunhão com toda a igreja, porque hoje foi instituído por Cristo o sacramento ápice e fonte da vida cristã, que é a Santíssima Eucaristia, e o sacramento da ordem, que está a serviço da Eucaristia, a instituição do ministério sacerdotal. Muito bem, nós precisamos compreender um pouquinho de onde vem esta ceia da qual nós tomamos parte. Não podemos tomar parte em algo sem saber o que significa e de onde veio. E eu acho que muita gente não sabe de onde veio, né? Então a gente vai compreender um pouquinho com essa liturgia o que nós somos hoje e de onde partimos. A nossa Eucaristia, a nossa ceia partiu ou é uma continuidade da ceia judaica. E nós vamos entender o porquê. Mas para entendermos, a gente tem que voltar um pouquinho na história, muitos séculos antes de Cristo, lá no povo de Israel. O povo de Israel ficou escravo no Egito por muito tempo. E Deus, chegou o momento que Deus se sensibiliza com o povo, e Deus chama um homem para libertar o povo da escravidão, daquele sofrimento que não tinha fim. Este homem é Moisés. E Deus, por meio de Moisés, por meio de sua palavra, Deus diz ao faraó e aos egípcios: chegou o momento de vocês libertarem o meu povo, porque esse povo é meu. E o que o faraó e os egípcios responderam? Que não, negando o propósito e o projeto de Deus. Por isso, nós vamos acompanhar lá no capítulo 12 de Êxodo. Deus começa enviando aos egípcios várias pragas, para que os egípcios pudessem perceber que com Deus não se brinca. Foram 10 pragas contra os egípcios, Primeiro, Deus transformou todas as águas do reino egípcio em sangue. A sede habitou toda a jurisdição egípcia. E os egípcios libertaram o povo? Não. Depois, isso foi em Êxodo capítulo 7. Depois, Êxodo capítulo 8. Deus enviou rãs, uma infestação de rãs, que eles não puderam conter. E o faraó e os egípcios libertaram o povo? Não. Depois Deus, Êxodo capítulo 8, versículo 16, 17, enviou piolhos, uma contaminação. Todo o reino foi contaminado. E ainda assim não libertaram o povo como Deus havia ordenado. Quarta praga, Êxodo 8, 20, Deus enviou moscas. Quinta praga, Êxodo capítulo 9, versículo 1, Deus enviou uma peste sobre todos os animais, de modo que começou a faltar comida. E ainda assim o reino egípcio resistiu. Sexta praga, Deus enviou, surgindo das cinzas, úlceras sobre todos os que habitavam em território egípcio. Levantou-se uma poeira de cinza, e ao inalar aquela poeira de cinza, todos contraíram úlcera. E ainda assim não libertaram o povo de Israel. A sétima praga, Deus envia o que chamamos de saraiva, uma chuva de pedras
que destruiu casas, destruiu campos, plantações, e ainda assim resistiram. A 8ª praga, Êxodo capítulo 10, Deus envia gafanhotos, que destruiu e devoraram toda a plantação egípcia. A fome foi confirmada, porque não bastava os animais serem destruídos, agora as plantações, e ainda assim insistiram. A 9ª praga, Deus, na verdade, não é uma praga, mas Deus enviou trevas em todo o reino egípcio, uma escuridão na qual ninguém conseguia enxergar ninguém podia sair de casa, e ainda assim não libertaram o povo. E por fim, a última praga, a 10ª, a praga do anjo exterminador, que viria destruir, se eles não libertassem os egípcios. O anjo iria matar o primogênito de todas as casas, Você tem filho aí? Pois é, se não tivesse inscrito nos umbrais das portas o sangue do cordeiro passado, este anjo exterminador entraria e mataria o filho mais velho. Ameaçou, mas eles não obedeceram. Por isso, este é o grande evento. A 10ª praga se tornou o grande evento de libertação. Depois dessa praga, o faraó desiste e liberta o povo. É claro que depois nós vamos ver no livro do Êxodo, no capítulo 14 e 15, que o coração do faraó vai se endurecer novamente, ele vai se arrepender de ter libertado, e aí ele vai correr atrás do povo, que nós conhecemos a história, e ouviremos na leitura na vigília da Páscoa. Ora, por enquanto nós vamos nos centralizar aqui nessa 10ª praga. Êxodo capítulo 11, capítulo 12. Um cordeiro, um animal sem defeito, tinha que ser macho, de 1 ano, cada casa dos hebreus devia ter este animal. E este cordeiro morreria no lugar do filho primogênito, do filho mais velho da casa dos hebreus. Quem não tivesse esse cordeiro, o anjo exterminador mataria esse menino, o filho mais velho. Então tinha que passar o sangue do cordeiro na porta e tinha de comer o cordeiro, fazer a chamada ceia. A primeira Páscoa foi celebrada, E nós vemos que aconteceu, o anjo batia na porta, entrava nas casas que não tinham cordeiro para ser morto no lugar do filho, morria o filho. Os egípcios todos, os primogênitos egípcios morreram, E os hebreus festejavam este evento todos os anos, porque foi o evento, pelo qual Deus os libertou da escravidão do Egito. Foi esse evento, que é o que chamavam de Páscoa, passagem. O anjo exterminador passou, e o povo também tinha de fazer tudo às pressas, não tinha muito tempo. O anjo iria passar, prepararam tudo às pressas, para poderem serem libertados. Esta é a primeira Páscoa, este é o evento que os judeus festejavam todos os anos, a Páscoa judaica. Então a Páscoa judaica é a comemoração da vitória sobre os egípcios, nessa 10ª praga. E também, como o padre já falou, depois eles vão libertar, o povo vai sair, eles vão se arrepender, e vão atrás, e vão morrer afogados no Mar Vermelho, que é também a grande comemoração da Páscoa. Então na Páscoa judaica se comemora esses dois eventos, dois grandes eventos, que no fundo um está intrinsecamente vinculado ao outro. Como os judeus celebravam a festa da Páscoa, comemorando a libertação do Egito? Aí a gente precisa entender como era a ceia judaica. Na ceia judaica, eles tinham 4 cálices de vinho. Todos deviam beber dos 4 cálices. Imagina como acabava a festa da Páscoa, Todo mundo capengando. E não era pequena a taça. Cada taça tinha um significado, que a gente vai entender agora.
A primeira taça, o primeiro cálice, era chamado Kadush. Nesse primeiro cálice, acompanhando, os judeus comiam ervas amargas. O que representava a erva amarga? O sofrimento do Egito, né? Então a primeira taça era o sofrimento do Egito. Comiam ervas amargas acompanhadas com o vinho da primeira taça. A escravidão. A segunda taça, né? Antes de tomá-la, eles liam o texto de Êxodo capítulo 12, a 10ª praga, né? A libertação da 10ª praga, que foi o evento da Páscoa, né? E depois de ler esse texto, as crianças mais pequenininhas, né, elas podiam fazer perguntas para os mais velhos sobre a história da salvação. E os mais velhos respondiam, né? Era o que Jesus fazia. Jesus encarna aqui este memorial do conhecimento da fé. Depois eles liam o Salmo 113, chamado Halel, liam só esse salmo. Aí partia para a segunda taça, né, ou o segundo cálice, que era o vinho que acompanhava o prato principal. Qual era o prato principal? O cordeiro e também o pão sem fermento. O cordeiro representa a libertação das ervas amargas, os sofrimentos do Egito. E o pão sem fermento representa a brevidade, não tem tempo, ou é agora ou vai morrer. Eles comiam o pão sem fermento, o cordeiro assado, da mesma maneira como os seus pais comeram. Cordeiro macho, sem mancha e de 1 ano. E tomavam essa segunda taça. Terceira taça, ora, do sofrimento das ervas amargas. A primeira taça. A segunda taça, a libertação, o cordeiro que foi instrumento de libertação. Na terceira taça, é só agradecimento. Passou tudo. Tudo passou. Era chamada taça ou chamado cálice da bênção. Era este nome. É este cálice. Lembra que Jesus, naquela noite daquela quinta-feira, ele estava celebrando essa ceia que o padre está explicando aqui. E foi na hora desta taça, deste cálice terceiro, que ele instituiu uma nova ceia, que é a Santíssima Eucaristia. Por isso que a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nós cantamos como refrão do salmo de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. São Paulo diz assim: não é este cálice, né, que foi abençoado por Deus, não é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, ou seja, o cálice do qual nós participamos enquanto cristãos. Partiu dessa terceira taça, ou desse terceiro cálice, que é o cálice do agradecimento, da bênção. Por isso que a missa ganhou este nome. A palavra Eucaristia, Eucharistos, do grego, significa ação de graças. Por isso que o nosso espírito, nosso sentimento diante do altar do Senhor sempre tem de ser um sentimento de gratidão. Porque das ervas amargas de nossas vidas, Deus nos trouxe aqui para aqui nos fortalecer. Isso é motivo de bênção, de gratidão, de ação de graças. Toda missa constitui uma grande ação de graças ao Pai. Depois desse cálice, o terceiro, os judeus cantavam muitos salmos. O Salmo 114, 115, 116, 117, 118. Era chamado Grande Halel. E depois, olha só, uma coisa muito interessante. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26,
o evangelista diz assim: depois de cantar os salmos, os discípulos e Jesus saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus não tomou o quarto cálice da ceia judaica. Ele tomou o terceiro, transformou em nova ceia, pegou de todos aqueles alimentos, inclusive o cordeiro, tomou somente o pão sem fermento e o vinho, instituiu a Eucaristia e saíram para o Monte das Oliveiras. Eles não tomaram o quarto cálice, era chamado de cálice da consumação. Era o clímax da refeição judaica, um cálice grande, né? Também é muito interessante que vai ler os textos, era o que eles conseguiam e aguentavam tomar. Depois desse cálice ninguém aguentava. Sabe como você come muito e você fala assim, mais um pedacinho só, aí você fala, agora não aguento mais, chega. Era esse cálice, o cálice da consumação. Eles saíram e eles não beberam. Eles não encerraram a Páscoa judaica, não encerraram, né? Ele sai antes de concluir. E aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 25, Jesus diz assim: já não bebereis mais do fruto da videira, até que se beba de novo no reino de Deus. Após a terceira taça, antes de sair, Jesus diz isso. E ele vai para o Monte das Oliveiras. Qual é esse cálice que Jesus deixou de beber? Aí nós vamos no texto de Isaías, capítulo 51, versículo 17. Lá Isaías vai dizer assim: a taça do sofrimento, da ira de Deus. Jeremias 25, 15. O vinho da ira, o castigo dos pecadores, era representado por esse cálice. E aí Jesus vai no Monte das Oliveiras, e o que Jesus reza? Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Qual é esse cálice? O quarto cálice. Mas não mais o quarto cálice da ceia judaica, porque Jesus se levantou da mesa, deixou a ceia judaica, instituiu com o terceiro cálice uma nova ceia e saiu. Qual é esse cálice? Este quarto cálice que Jesus não bebeu e do qual ele está dizendo: Pai, se puder afaste de mim, se puder afaste. É o seu sofrimento. Por isso que Jesus vai dizer no clímax do Evangelho de João, quando colocam na sua boca vinho azedo, ou seja, vinagre, qual a frase que Jesus fala? Tudo está consumado, ou seja, agora eu bebi o quarto e último cálice, na nova ceia, não mais a ceia judaica, mas a ceia da igreja, que é celebrada e realizada no altar da cruz. O quarto cálice foi consumido no altar da cruz. É por isso que todos aqueles que estavam lá, ceando com Jesus, também deveriam beber deste cálice, quarto, na cruz. E de fato, todos eles morreram martirizados como mestre, beberam o cálice, não é? O primeiro deles foi São Tiago. São João também bebeu do cálice, não martirizado, mas na solidão, na ilha de Patmos, quando foi exilado. Todos. E nós? Não tem jeito de nos aproximarmos desse banquete, minha gente, sem o desejo, ou pelo menos a consciência, de que nós também beberemos o quarto cálice, né? Uma igreja, uma religião que se apoia apenas
na teologia da prosperidade, não é a religião, a igreja dos evangelhos. O mestre bebeu o quarto cálice na consumação da cruz. Os discípulos também beberão. Por isso, quando nós passarmos por essa experiência, que é o que nós temos celebrado nessa semana, né? Que nós façamos como Jesus, se voltar para o Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, por que me abandonaste? Pai, eles não sabem o que fazem, eles não entendem, como também nós muitas vezes não entendemos, se dirigir ao Pai, mesmo no sentimento de solidão da cruz, mas Ele não abandonou o Pai. Quando nós passarmos por este quarto cálice, que nós façamos como o mestre, e que disse na sua última palavra: Pai, eu entrego a vós o meu espírito. Que nós sigamos esse exemplo. Uma coisa muito interessante, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 23, nós vemos que Jesus crucificado, roubaram suas roupas e dividiram em quatro partes. E Jesus usava, além daquelas vestes que foram sorteadas, uma túnica de linho sem costura, que se chamava quiton. É uma veste de linho, não tinha costura, somente para tapar as suas partes. E nós vamos perceber na Escritura, se a gente vai visitar o texto de Êxodo, capítulo 28, versículo 4, como também o texto de Levítico, capítulo 16, era a mesma veste que os sacerdotes, eles usavam no dia da Páscoa, para entrar no templo e matar o cordeiro, imolar o cordeiro. Então aqui nós vemos que Jesus, Ele não somente é esse cordeiro que se entrega, mas Ele usava a veste sacerdotal, Ele também é o sacerdote que se entrega. Por isso que na Eucaristia, quem celebra a missa? Quem celebra a missa? Jesus. Ninguém que celebra a missa senão Jesus. Ele é o sacerdote. Por isso que Ele institui naquela última ceia o sacerdócio ministerial, impõe as mãos naquela ceia sobre cada um dos 12 apóstolos. Ora que Judas, quando se matou, morreu padre, bispo, morreu ordenado. Jesus impõe as mãos sobre eles e transmite a eles esse poder também de ofertar a vítima pascal, também de usar o quiton, a veste sacerdotal, que depois vai ser representada na tradição da igreja pela casula, seja romana ou gótica. Ele é o sacerdote, Ele é a vítima, e é o Pai quem o acolhe e recebe a vítima. Ninguém faz nada na missa. Por isso que eu sempre falo, às vezes a gente se submete, começando pelo padre, a tantas situações de vaidade no seio da igreja. Se você não estiver aqui, se eu não estiver aqui, a missa vai acontecer do mesmo jeito, porque quem faz não sou eu, não é você, é Jesus Cristo. Ele oferta e Ele é ofertado, não precisa nem de mim nem de você. Nossa, padre, que horror! Pois é, quantas excomunhões, quanta gente abandonou a igreja católica, quanta gente se foi, e a igreja vai caminhar até o fim dos tempos, mesmo sem estes que viraram as costas para Cristo, que se derrama em sacrifício em toda a missa. Consegue perceber, minha gente, que não sou eu, não é nem você que... aliás, não é, Deus não precisa nem de mim nem de você, somos nós que precisamos dele. Nós não estamos aqui porque a igreja ou Deus precisa de nós, mas porque nós precisamos que este sangue seja derramado por nós e passado nos umbrais das portas das nossas casas e dos nossos corações, para que o mal não nos arraste. Nós precisamos a cada missa nos sentir necessitados de Deus.
É, na minha visão, incompreensível uma pessoa que não sinta a falta da missa quando troca Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento por tantos outros compromissos. É inadmissível. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos. Hoje o nosso coração tem que se encher de alegria. Por quê? Porque nós nos revestimos de Cristo. Vocês já prestaram atenção na missa? E preste bem atenção na hora do ofertório hoje, né? O diácono, na ausência do diácono, o cerimoniário, ele vai incensar aquilo que configura-se com Jesus Cristo. O que o diácono, e na ausência dele o cerimoniário, incensa no rito da apresentação das oferendas? O altar, que é Cristo que se doa, Cristo chagado, ressuscitado. Por isso nenhum altar de nenhuma igreja pode se encontrar ao longo do ano sem toalha branca, porque nós cremos num Cristo que sofreu, que está chagado, mas que é ressuscitado, e nós comungamos isso. O que você comunga? O corpo e o sangue de Cristo está ressuscitado. Muito bem, o altar, que mais é incensado? O sacerdote, que não é mais ele mesmo. Por isso que nas palavras da consagração, o sacerdote, já perceberam isso? Se inclina nas palavras da consagração. Ele inclina a sua humanidade, os seus defeitos, a sua fragilidade, para que Cristo, o sacerdócio de Cristo, execute aquele rito. O sacerdote é Cristo, o altar é Cristo. Quem mais é insensado? Vocês são insensados. Por isso que vocês se inclinam, para que não sejam mais vocês, mas Deus. Olha que coisa forte, minha gente. Na missa nós nos tornamos Cristos. Seja o sacerdócio ordenado, seja o sacerdócio comum dos santos, nós somos Cristo. Olha que isso é nobre, minha gente. Então Jesus, ele é sacerdote e ele é vítima. O sacerdote oferece o corpo e o sangue de Cristo. Ora, você também é sacerdote, só que sacerdócio comum, não sacerdócio ministerial. E o que você oferece no altar? A sua vida, sua história, o seu sofrimento, o que você tem passado, é para trazer na missa, é para entregar, derramar nesse altar. E o padre que tem um sacerdócio ministerial vai recolher tudo isso, a sua vida, o seu sofrimento, o que você tem vivido, as suas dores, suas preocupações, os seus sonhos. Ele vai recolher tudo junto com o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e na doxologia ele vai entregar. É por Cristo, com Cristo, em Cristo, que nós entregamos a vós, ó Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Receba o corpo do vosso Filho eterno, o sangue, e também as mirras, as ervas amargas da nossa vida. Vocês conseguem perceber quão grandioso é o que nós celebramos? E quantas vezes nós celebramos mal? Quantas vezes? O padre está fazendo homilia, tem gente entrando e saindo, conversando, e o mistério acontecendo, ou o seu pensamento está longe do que aqui está acontecendo, e ele está fazendo isso por você. Ele instituiu isso, tudo que ele passou, foi por mim e por você, para que nós pudéssemos tocar o céu. É fantástico, é maravilhoso esse mistério de hoje. Então hoje, minha gente, nós celebramos a instituição do sacerdócio e do sacrifício, do sacerdócio ministerial e da Santíssima Eucaristia, que Ele fez para nós. Só que não pode parar por aí. A partir do sacerdócio e do sacrifício, nós temos que levar isso para as nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque tudo que a gente vive aqui não pode parar por aqui. Não pode parar por aqui. E aí entra
o terceiro e último aspecto da missa da ceia do Senhor, que é o mandamento do amor. Você não pode ser amado por Jesus e depois ir nessa porta para fora e não reproduzir esse amor. Não pode. Por isso, ele vai demonstrar isso em gesto, que é o rito de lava-pés. O que é o rito de lava-pés? É Jesus dizendo assim: olha, tudo que eu vou fazer daqui a pouquinho, eles dizendo para os apóstolos, vocês depois que eu partir, vocês também façam o mesmo, sirvam, amem. É por isso que se eu não estou em comunhão com alguém, eu não posso me aproximar do altar, porque aqui é um sacrifício de amor. Como que eu vou comungar a comunhão eucarística se não estou em comunhão com o meu irmão? As nossas brigas, as nossas impaciências e tantas outras coisas que nos tiram uns dos outros, nos impedem também de nos aproximar de Jesus. Amar, dar a vida, cumprir a missão, fazer o que precisa fazer. Esse testemunho é representado pelo que nós vamos fazer agora no rito de lava-pés. Por isso, ao ser realizado esse rito, que nós possamos ir rezando: Senhor, eu preciso lavar o pé também na prática da minha vida, né? Eu preciso fazer tanta coisa que às vezes não gosto de fazer, que às vezes me é custoso, mas Senhor, me ajude. O Senhor fez tudo, eu também preciso ir até o fim, né? Tudo está consumado, o cálice foi tomado, esta ceia foi cumprida, mas a judaica foi abandonada, ela foi cumprida numa nova ceia, a ceia do amor. Que bonito isso, né, minha gente? Então hoje, que o nosso coração se encha de alegria. Essa missa, ela começa com uma grande alegria, por isso que cantamos o hino de louvor hoje, porque Ele fez e preparou tudo isso por nós. Olha que lindo hoje o que foi preparado para nós. Muito mais lindo é o céu, quando lá estivermos e participarmos do banquete eterno, junto de Jesus Cristo, da Virgem Santíssima e de todos os santos e anjos. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério e nós o valorizemos mais. Assim seja. Amém. Num instante de silêncio, coloquemos essa palavra no coração. Hoje Jesus te diz: tudo isso eu fiz para você.